Olá, sejam muito bem-vindos à aula de eletroconvulsoterapia. O meu nome é Lucas Attoni e hoje eu vou trazer informações a respeito desse tratamento dentro da psiquiatria. O objetivo aqui é apresentar informações corretas, desmistificar um pouquinho por trás desse tratamento tão eficaz que nós temos para o tratamento de alguns transtornos mentais. Para começarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho do histórico a respeito de como que surgiu a eletroconvulsoterapia. E para isso é importante conhecermos o trabalho de Ladislav von Meduna. Né? Ele era um romeno que, em 1934, observando, né, fazendo análise pós-mortem de pessoas com esquizofrenia e epilepsia, levantou a hipótese de que haveria uma correlação negativa entre pessoas com esquizofrenia e pessoas com epilepsia. E ele se baseou nessa informação com base que os pacientes epilépticos apresentavam uma maior concentração de células da glia, né, células presentes em todo o nosso sistema nervoso, né, e que é de extrema importância para o funcionamento desse sistema. E ele observava que pacientes com esquizofrenia apresentavam uma menor concentração desse mesmo tipo de célula. E com base nisso, ele estabeleceu essa correlação negativa de que talvez a epilepsia e a esquizofrenia estivesse dentro de um espectro e cada uma em uma seria ali uma oposição de um transtorno ao outro. E com base nisso, né, observando o que os pacientes com epilepsia tinham de diferente com os pacientes esquizofrênicos, que seriam as crises convulsivas, ele então levantou a hipótese de induzir propositalmente crises convulsivas nesses pacientes com o intuito de se obter uma resposta terapêutica. E lembrando que o Meduna, ele não foi o primeiro a pensar nas convulsoterapias, mas ele foi um nome de destaque no início do século XX. E para isso foram utilizadas no início o uso da cânfora e o uso depois, posteriormente, do cardiazol e do metrazol. Essas duas substâncias, elas eram aplicadas, né, intramuscular e elas induziam propositalmente crises convulsivas. E o grande problema que se encontrou naquele momento é que essas substâncias não induziam as crises de imediato, eram necessários algum tempo, e não se sabia quanto tempo ao certo, para que isso pudesse acontecer. Então, era administrado e esses pacientes poderiam apresentar em 10 minutos ou após 2 horas. Lembrando que nesse período ainda não era se utilizado adequadamente o uso das técnicas anestésicas, e por isso, nessa imagem que eu apresento a vocês, nós podemos duas pessoas, né, um médico e um engenheiro, que é o Hugo Serletti e o Lúcio Bini, fizeram a proposta da substituição dos fármacos para induzir as crises convulsivas pela eletricidade. O objetivo era a indução imediata da crise, que era possível, diferentemente com a cânfora e com o cardiazol, a indução imediata, né? E com isso era possível se ter maior controle, uma maior segurança a respeito desse procedimento. É importante, então, destacar até o momento que, apesar de as técnicas anestésicas também estarem em processos de desenvolvimento, ainda esse procedimento
Eletrochoque, pois é um termo pejorativo referente ao que era feito de maneira, né, de maneira indevida, de maneira desumana, de maneira inadequada, como nós sabemos na história da psiquiatria no Brasil e no mundo, utilizando com fins punitivos, com fins de tortura. Vamos lembrar que isso aconteceu, foi extremamente grave, mas com o avanço da técnica de eletroconvulsoterapia, da anestesia, nós conseguimos obter fins terapêuticos extremamente interessantes e que podem salvar vidas. Mas em quais pacientes, né? Quais os pacientes que vão ser candidatos a esse procedimento? Aqui eu trouxe para vocês 4 indicações gerais, as principais indicações para os pacientes com transtornos mentais. A mais importante que a gente precisa se recordar de imediato quando pensamos em eletroconvulsoterapia é a depressão. Tanto a depressão que acontece no transtorno depressivo maior, quanto a depressão que acontece no transtorno bipolar. Por que é importante pensarmos de imediato na depressão? Pois é a depressão o transtorno mental em que mais se estudou. Vou dar alguns exemplos. Um paciente com uma depressão muito grave, em que há um delírio de negação de órgãos, e esse paciente entra numa recusa de alimentação, uma recusa de hidratação severa, né? Permanecendo acamado. Esse paciente vai evoluir, pode evoluir com quadro de subnutrição, pode evoluir com repercussões clínicas gravíssimas. E é por isso que, neste contexto, a eletroconvulsoterapia ela pode ser utilizada como uma primeira escolha, pois o objetivo aqui é a resposta rápida dentro de um quadro de extrema gravidade. E quais as contraindicações a esse procedimento? Não há uma contraindicação absoluta, né? Alguns textos, alguns livros ainda utilizam, né, algumas em contraindicações, mas o que hoje a literatura vem mostrando é que não há contraindicações absolutas, né? As contraindicações, na verdade, são relativas. Tudo vai ser de acordo com a necessidade da avaliação de risco e benefício. Então, as equipes vão conversar, vão avaliar, né, a condição clínica do paciente, vão avaliar a condição do transtorno mental, qual o benefício que esse paciente pode obter e se esse benefício supera os riscos. Nessa condição, o procedimento ele pode ser sim realizado caso necessário. Existem técnicas para esse procedimento, né? Especialmente na década de 80 em diante, passou-se a estudar muito a eletroconvulsoterapia, a buscar técnicas cada vez avançadas, melhorando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais. Mas basicamente a técnica é posicionar 2 eletrodos na região cefálica, na cabeça dos pacientes,
por entre os quais vai gerar uma diferença de potencial elétrico e essa diferença vai gerar uma corrente de baixa intensidade, mas o suficiente para gerar uma despolarização em massa dos neurônios, causando uma crise convulsiva, especificamente uma crise que nós classificamos como crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Lembrando que hoje, né, são utilizadas correntes de curta duração, de maior intensidade, alternadas, bifásicas, com largura de pulso breve ou ultra breve. O que isso significa? São parâmetros que nós utilizamos, tá, para melhorar a eficácia e reduzir efeitos colaterais. São reflexos de estudos para tentar melhorar a técnica, perfeito? Esse procedimento sempre, aqui eu repeti 3 vezes para trazer ênfase a essa informação, sempre será realizado, né? Deverá ser realizado com anestesia geral breve e ventilação assistida. O que isso significa? A anestesia, ela é geral, é aquela mesma anestesia que é utilizada, por exemplo, em vários procedimentos cirúrgicos. A diferença aqui é que o procedimento é muito rápido, a anestesia também será breve e não haverá necessidade da intubação, né? Então, não há necessidade daquela ventilação que ocorrendo por aquele tubo que chega, né, até a nossa traqueia. Por ser muito rápido, o anestesista consegue manusear, controlar, assistir à ventilação desses pacientes que estão ali o tempo todo monitorizados. Ele consegue fazer pela máscara, né, utilizando uma máscara acoplada e oxigênio sendo inflado diretamente aos pulmões do paciente. Durante todo o momento, esse paciente está monitorizado, assistido, seguro nos cuidados da equipe que está realizando, que vai envolver sempre um psiquiatra, um anestesista, um enfermeiro e o técnico de enfermagem naquele procedimento. Quando dizemos que é uma anestesia geral, essa anestesia vai envolver um hipnótico, que é um medicamento, uma substância que vai levar esse paciente a um grau de sedação, perfeito? A um grau de inconsciência. Então, esse paciente não vai presenciar o que está acontecendo, ele não vai permanecer acordado, assim como pessoas submetem à cirurgia, submetem a outros procedimentos que envolvem anestesia, e que é necessária a sedação, há essa perda transitória da consciência para que o paciente não presencie, não lembre, né, do procedimento, perfeito? E além disso, há um bloqueador neuromuscular. São medicamentos que fazem que toda a musculatura fique paralisada, relaxada. E qual que é o intuito disso? O objetivo é evitar aquelas contrações vigorosas, certo? E com isso evitar que o paciente tenha dores, tenha desconforto, tenha fraturas, perfeito? Então, lembrando, esse paciente está o tempo todo sendo monitorizado por equipamentos, o tempo todo sob ventilação assistida e sendo acompanhado de perto o tempo todo pela equipe assistente que está ali na sala 100% do tempo. Mas qual que é a taxa de resposta, né? Esse procedimento de fato é eficaz? O quanto que você está falando, Lucas? Sim, aqui eu trouxe principalmente informações relacionadas ao tratamento da depressão. Para se ter uma ideia, a taxa de resposta, alguns estudos mostram de 60% a 80%, considerando as outras intervenções terapêuticas na depressão, especialmente os psicofármacos, é uma taxa de resposta e remissão muito mais alta do que os próprios psicofármacos. Estamos falando de um procedimento altamente eficaz, né? Claro, existem aquelas pessoas que não irão responder, mas, de uma forma geral, comparando aos psicofármacos, a resposta e a remissão é maior. Hoje em dia, não recomendamos, né, a literatura traz para a gente diversos trabalhos, a recomendação de não interromper abruptamente, pois quando interrompemos abruptamente, a taxa de recaída é mais significativa. De certa forma, a taxa de resposta e remissão da eletroconvulsoterapia na depressão
é alta, mas também temos a taxa de recaída muito alta, especialmente se nós interrompemos de maneira abrupta. Hoje, o que nós costumamos, né, rotineiramente a fazer é a redução gradativa, diminuindo o número de sessões, aumentando o espaçamento entre as sessões até a interrupção do procedimento. Logo quando um paciente chega para fazer o procedimento, ele vai passar, na primeira fase serão necessárias 8 a 12 sessões, e essas sessões devem ocorrer 2 ou 3 vezes na semana em dias não consecutivos, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou segunda e quarta, ou terça e quinta. É muito importante que se faça nessa fase inicial pelo menos 2 sessões por semana. Existe a fase de continuação, que é justamente essa fase em que nós vamos reduzindo o número de sessões e espaçando o intervalo entre elas, e a fase de manutenção será restrita a alguns pacientes, né, um grupo seleto de pacientes, em que as sessões de SCT serão mantidas por um tempo maior, prolongado, às vezes indeterminado, pois são pacientes de extrema gravidade que apresentam recaídas severas quando interrompem o tratamento com a eletroconvulsoterapia. E quais são os efeitos colaterais esperados com esse procedimento? O que eu trouxe para vocês aqui é uma informação recente de 2022 que avaliou a taxa de mortalidade com a eletroconvulsoterapia. E os dados mostram que é 2,1 mortes a cada 100 mil procedimentos. Considerando, né, a comparação com outros procedimentos, é uma taxa de mortalidade baixa. Existe essa mortalidade, mas trata-se de uma taxa de mortalidade baixa, um procedimento relativamente seguro para se realizar em grande parte dos pacientes. Existem aqueles efeitos colaterais considerados menores, aqueles que geralmente são autolimitados após o procedimento, como cefaleia ou dor de cabeça, dor mandibular, né? Muitas vezes a corrente acaba passando nessa região e pode gerar uma contração dessa musculatura próxima à mandíbula, gerar um pouco de dor, mialgia ou dores musculares, náuseas e vômitos. Caso o paciente venha manifestar na sala de recuperação anestésica, será administrado medicamentos para se atenuar esse desconforto. E existem aquelas complicações, aqueles efeitos colaterais maiores, mais graves, né? E que acontecem de maneira recorrentes, né? Mas que são eventos mais graves. O que a gente pode esperar de mais grave em pessoas que fazem SCT? Eventos cardiopulmonares agudos, né? Por exemplo, trazendo um exemplo para vocês, né? Arritmias cardíacas, pode ser possível de acontecer, perfeito? Isso acontece em menos de 1% dos pacientes, e além disso a gente pode ver, por exemplo, insuficiência respiratória, aspiração, bradiarritmias. Lembrando, menos de 1% dos pacientes irão cursar com esses efeitos colaterais, com essas complicações. A gente vai o tempo todo tentar evitar que isso aconteça, perfeito? E além disso, a gente tem os efeitos cognitivos, né? Sabidamente, muitas pessoas que minimamente conhecem sobre a eletroconvulsoterapia sabem do impacto cognitivo que possa ocorrer. Lembrando que, hoje em dia, atualmente, a ECT moderna, ela apresenta uma atenuação importante desses sintomas cognitivos com o avanço das técnicas. E a quantidade de efeito colateral cognitivo que esse meu paciente vai experimentar vai depender muito do meu procedimento, né? Qual que é a carga necessária para aquele paciente, qual a frequência, quanto mais frequente ele está fazendo, né, de sessões, mais esperado vai ser ele ter efeito colateral cognitivo, o tipo de posicionamento, a localização em que eu utilizo o eletrodo pode também influenciar na quantidade de efeito colateral cognitivo que esse paciente, né? De uma forma geral, todos os domínios cognitivos podem ser afetados, mas os principais domínios vão ser a memória, a atenção, a função executiva e a velocidade de procedimento. Coloquei em negrito dando destaque à memória, né? A memória costuma ser muito chamativa para os pacientes, né?
quando acontece um déficit de memória por conta da ECT, eles acabam nos relatando com muita facilidade, porque sem dúvida isso incomoda muito. Então pode ocorrer aquela memória anterógrada, né, que a partir do momento em que o paciente inicia o procedimento, passa por aquela fase inicial, a partir daquele momento ele pode sim ter um impacto, a capacidade de fixação da memória pode estar prejudicado. E a memória retrógrada, que é aquela memória que acontece previamente ao início do procedimento. A memória anterógrada tende a melhorar, a retornar ao seu basal com 4 a 6 semanas após a interrupção do tratamento. Já a memória retrógrada pode demorar um pouco mais, alguns estudos colocam até 6 meses para que elas retornem ao seu basal. Lembrando que não acontece, né, aqueles casos anedóticos que a gente escuta de maneira recorrente no meio leigo, de que um paciente esqueceu tudo da vida dele. Isso é impossível de acontecer. Qual que é o mecanismo de ação por trás da eletroconvulsoterapia? Ainda não é completamente compreendido, assim como vários tratamentos dentro da psiquiatria, né? Mas o que nós sabemos é que há uma mudança na estrutura cerebral e no metabolismo das aminas, né? Dos neurotransmissores derivados de amina, como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, né? Nós sabemos que há uma modificação no metabolismo desses neurotransmissores. No caso específico da depressão, e mais uma vez eu estou trazendo exemplos da depressão porque é o transtorno mental mais estudado com a eletroconvulsoterapia. Nós observamos que os pacientes que tiveram depressão, fizeram eletroconvulsoterapia, depois fizeram neuroimagem, né, para avaliar como estava a estrutura cerebral e perceberam que esses pacientes tinham um aumento no volume da massa cinzenta em regiões frotolímbicas, particularmente no hipocampo e na amígdala. Além disso, perceberam que houve um aumento de neurotransmissores monoaminérgicos e um aumento da neurogênese, isso mesmo, um aumento da produção de neurônios, né? Especificamente, né, nessa região do hipocampo, que é chamado de giro denteado, dentado ou denteado. Então, mais um mito que a gente escuta, né? A eletroconvulsoterapia vai torrar, vai fritar os neurônios das pessoas. Pelo contrário, o que os estudos têm mostrado é que há formação de neurônios, né? Então, mais um mito que geralmente nós escutamos e que nós estamos contrapondo aqui nesta aula. E vamos lembrar, pessoal, que a ECT é um procedimento que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há um estigma envolvendo, né? Não estamos aqui para negar os horrores que aconteceram com diversos pacientes em vários hospitais ao longo do mundo, principalmente no século XX, né? Na primeira e na segunda metade do século XX. São casos desumanos e esperamos que isso nunca mais aconteça. Não podemos deixar de lado o fato de que é um procedimento extremamente eficaz, principalmente naqueles casos que não respondem adequadamente à medicação, né? Aqueles casos refratários, destaque a depressão refratária. Para um paciente que está num quadro de depressão, que não responde, isso pode salvar a vida dele, né? Salvar a vida de pessoas que têm ideação suicida. Mas é um procedimento, como eu disse, estigmatizado, e é por isso que no mundo inteiro, especialmente em alguns países, e o Brasil se enquadra neles, ela é subutilizada, nós utilizamos muito menos do que deveríamos, e o estigma é um dos principais motivos. Além disso,